Ele derrotou um mestre sem levantar a espada. Não com força, não com velocidade, mas com algo que a maioria das pessoas nunca domina: controle absoluto da própria mente. Não por falta de força, mas por ausência de foco. A mente vence ou perde antes que o corpo se mova. E ninguém entendeu isso tão bem quanto Miyamoto Musashi. Esta é a história de um homem que enfrentou a si mesmo para dominar o mundo à sua volta. E de como a estratégia silenciosa pode ser a arma mais letal que existe. O ano é 1612. Sasaki Kojiro está na margem de uma ilha isolada no Japão, com sua katana em punho. Ele espera para provar ser o maior espadachim de sua época. Será consagrado ou cairá tentando. Seu oponente já deveria estar no horizonte, mas tudo o que ele vê é a linha distante do mar e a frustração crescente. Horas se passam, muito além do combinado, até que, por fim, uma silhueta surge. Um barco. Nele está Miyamoto Musashi, o homem que ele precisa derrotar para garantir seu nome na história. O barco avança com a maré, sereno, e Kojiro sente a fúria subir. Seu coração pulsa como tambor. Quando Musashi pisa em terra, ele caminha com tranquilidade, carregando o que parece ser apenas uma espada de madeira. O sol se põe atrás dele, e com voz firme diz a Kojiro: "Você já perdeu." Enlouquecido pelo atraso, pela arma incomum e pela confiança do rival, Kojiro parte para o ataque. Descarrega toda a sua força em um golpe. Musashi, em posição vantajosa com a luz do sol às costas, desvia e contra-ataca com um golpe certeiro. Em segundos, Kojiro cai. Seu corpo tomba na beira da água, que borbulha silenciosamente. O duelo termina antes mesmo de começar. Apesar de haver exageros, esse duelo de fato aconteceu entre dois dos maiores espadachins do Japão no século XVII. Ele é lembrado como o confronto entre duas mentalidades. Kojiro representa a técnica ortodoxa. Musashi, uma abordagem calculada, lenta, imprevisível e estratégica. O atraso, o controle do tempo, a luz, a escolha da arma e o estado emocional do adversário estavam todos dentro de seu plano. Uma demonstração de autocontrole, percepção e foco. Para entender o que moldou essa mente, é preciso voltar à sua origem. Musashi nasceu em 1584 e era filho de um mestre em artes marciais. Seu pai, de temperamento agressivo, era temido e respeitado. Mas Musashi era rebelde, desobediente, e por isso foi afastado da família ainda na infância. Criado por um tio que valorizava o estudo, a calma e as artes, Musashi cresceu entre espadas e livros. Essa dualidade moldou uma visão incomum: coragem sem impulsividade, força sem rigidez, decisão sem pressa. Um equilíbrio que seria fundamental para tudo que ele construiria depois. Essa combinação gerou um contraste raro: uma mente voltada à guerra, mas com compreensão profunda da paciência, da observação e da disciplina. E isso se refletiria em toda a sua vida. Musashi lutou cerca de 60 duelos documentados. Começou aos 13 anos. Enfrentou oponentes experientes e muitos dos combates foram até a morte. No entanto, ele não ficou marcado apenas pelas vitórias, mas por aquilo que pensava e escrevia sobre elas. Seu pensamento ia além da espada. Era uma filosofia de conduta, lucidez e sobrevivência. Uma forma de pensar que serve não apenas para vencer batalhas físicas, mas para lidar com os conflitos e desafios da vida cotidiana. Sua estratégia não se limitava ao campo de combate. Ela se aplicava à vida como um todo, no uso do tempo, no trato com os outros, no domínio de si mesmo. Pouco antes de morrer, Musashi escreveu 2 textos que resumem seu modo de pensar: o Livro dos 5 Anéis e Dokodo, que pode ser traduzido como O Caminho de Caminhar Sozinho. O primeiro é voltado à estratégia em combate. O segundo, mais conciso, lista 21 princípios para viver com clareza, foco e autonomia. Nenhum dos 2 textos exige crença ou adesão a doutrinas. São observações sobre como lidar com a realidade de forma direta e consciente. O ponto central do pensamento de Musashi pode ser resumido em uma palavra: foco. Mas aqui, foco não significa apenas concentração. É intenção clara.
É agir sem distração emocional. É perceber com nitidez o que importa e ignorar o que não importa. É saber quando aguardar e quando agir. Foco é o centro de toda a ação eficaz. Uma mente desfocada tropeça mesmo com os pés firmes. Uma mente nítida enxerga saídas onde outros veem muros. Musashi acreditava que viver com foco começa com aceitação. Ele escreve: aceite tudo exatamente como é. Parece simples, mas exige coragem. Muitos desperdiçam energia desejando que o mundo fosse diferente. Musashi propõe o oposto. Veja a realidade como ela é e reaja com inteligência, não com frustração. Aceitar não é resignar-se, é reconhecer o terreno antes da batalha. Só assim o estratégico pode agir. A negação da realidade é uma forma de cegueira, e o guerreiro cego luta contra fantasmas. Outro ponto fundamental é a relação com o desejo. Para ele, querer demais é uma armadilha. Desejos fixos tornam a mente vulnerável. Ao escrever "em todas as coisas, não tenha preferências", ele não está sugerindo apatia, está sugerindo flexibilidade. Quem só sabe funcionar sob certas condições, quebra quando o mundo muda. E o mundo muda o tempo todo. A rigidez interna é um convite à frustração. Ser adaptável é estar preparado. Musashi também separa prazer de prazer vazio. Comer algo doce pode ser bom. Conquistar um objetivo importante também pode ser prazeroso. Mas o primeiro é momentâneo e isolado. O segundo é fruto de uma sequência de esforço, sentido e resultado. Um prazer é consumo, o outro, consequência. Entender essa diferença é o que permite uma vida de propósito, em vez de uma vida de distrações sucessivas. Ele escreve: não busque o prazer por si só. A busca por sensações passageiras é um desvio da atenção. O foco deve estar na ação bem feita. O bem-estar que vem disso é mais profundo e duradouro. E mais do que isso, é sustentável. A sensação momentânea cede espaço rapidamente ao vazio. Já o resultado de um esforço bem direcionado constrói uma base mais sólida para a autoestima e para a paz interna. A verdadeira satisfação não está no instante que passa, mas na trajetória que se consolida. Tudo isso leva à pergunta: como saber qual caminho seguir? Para Musashi, esse caminho não é dado. Ele é construído com base em razão clara e não em emoção parcial. Ele alerta: não se guie por sentimentos incompletos. Em vez disso, avalie com rigor. Se uma escolha está carregada de raiva, medo ou vaidade, ela não está madura. Espere, observe, haja com lucidez. Uma mente equilibrada é capaz de perceber sutilezas que a pressa e a ansiedade ignoram. A clareza não vem da velocidade, mas da análise serena. E agir com clareza é eliminar o desperdício de movimento, físico ou mental. Claro, nem sempre isso será possível. A vida real é complexa. Musashi não oferece uma solução mágica, mas mesmo quando falharmos, podemos aplicar sua ideia mais essencial. Não desvie do caminho. Recomece, corrija, mantenha a intenção. A trajetória importa mais do que o tropeço. O importante é voltar à rota com mais consciência do que antes. A consistência transforma o esforço isolado em conquista duradoura. Nós travamos batalhas todos os dias. Contra o ruído, contra a dispersão, contra impulsos e pressões, contra o que nos tira da rota. O mundo vai tentar roubar seu foco, inclusive de dentro da sua mente. Mas você pode contra-atacar, com clareza, com determinação, com uma estratégia que é sua. Musashi nos mostra que a mente preparada é mais poderosa que qualquer espada. A preparação é invisível, mas define o visível. A vitória silenciosa é aquela que ninguém vê, mas que muda tudo. Seu legado não está apenas nos duelos vencidos, mas na postura diante da vida. Musashi era, acima de tudo, alguém que pensava antes de agir. Alguém que entendia que o verdadeiro poder vem do autodomínio. E isso exige prática. Não a prática da espada, mas a prática do olhar atento, da decisão bem pensada, do silêncio que observa antes de reagir. A prática que treina o caráter. A prática que afia a consciência. Mas o que significa, na prática,
Aplicar esses princípios em uma realidade moderna, onde os duelos deixaram de ser físicos e passaram a ser mentais, emocionais, sociais. Em vez de enfrentar adversários armados com espadas, hoje lidamos com prazos, distrações digitais, excesso de estímulos, crises existenciais, sobrecarga de informações e conflitos de identidade. O combate não acabou, ele apenas mudou de forma. A mente, como ensinava Musashi, continua sendo o campo de batalha mais determinante. Cada escolha que fazemos entre agir ou procrastinar, entre refletir ou reagir, entre manter o rumo ou ceder à pressão, carrega consigo uma pequena vitória ou uma pequena derrota. No fim, são elas que definem quem nos tornamos. Musashi compreendia que o verdadeiro domínio não está na força física, mas na clareza interna. Ele sabia que todo excesso, seja de emoção, desejo ou expectativa, enfraquece. Por isso cultivava o que hoje chamaríamos de minimalismo mental. Eliminar ruído, reduzir dependências, silenciar impulsos desnecessários. Isso não significa viver uma vida vazia, mas sim uma vida lúcida, centrada no que realmente importa. A clareza de Musashi não vinha de fórmulas prontas, mas da observação contínua da realidade. Ele olhava para o que é, não para o que gostaria que fosse. E essa lucidez lhe dava vantagem sobre qualquer adversário, porque ele não combatia ilusões. Quando estamos ancorados na realidade, podemos nos mover com precisão. Quando estamos presos a fantasias ou expectativas rígidas, qualquer mudança nos derruba. Se aplicarmos essa lógica aos dias de hoje, entendemos por que tanta gente se sente constantemente sobrecarregada. O excesso de metas, a tentativa de agradar a todos, o medo de ficar para trás, a busca compulsiva por aprovação, tudo isso nos afasta da rota. E a cada desvio perdemos um pouco do que poderíamos ser. Musashi nos lembra que nem toda batalha precisa ser travada. Saber o que ignorar é tão importante quanto saber o que enfrentar. Muitas vezes, o desgaste vem de conflitos desnecessários, de disputas inúteis, de atenção desperdiçada em opiniões irrelevantes. O verdadeiro guerreiro não luta para provar algo. Ele luta quando é necessário. E escolhe bem onde deposita sua energia. Outro ensinamento crucial é o valor da repetição consciente. Musashi treinava diariamente, mas não por obrigação. Ele entendia que a excelência é construída em camadas, na repetição deliberada e atenta. E isso vale para qualquer área da vida. Repetir sem pensar gera automatismo. Repetir com presença cria maestria. E maestria não é fazer tudo, é fazer bem o que importa. Num mundo que valoriza a pressa, Musashi valorizava o tempo certo. Ele não era lento por acaso, era estratégico. Cada atraso calculado, cada silêncio, cada passo fazia parte do plano. Isso exige controle interno. E o controle não se impõe, se cultiva. A disciplina verdadeira não é punição, é liberdade. É poder agir conforme a vontade e não conforme o impulso. Além disso, Musashi sabia lidar com a solidão. Não a solidão amarga do abandono, mas a solidão ativa de quem caminha com firmeza, mesmo sem aplausos. O caminho da clareza muitas vezes será solitário, porque exige escolhas impopulares. Exige dizer não quando todos dizem sim. Exige manter o foco quando tudo convida à dispersão. Essa capacidade de sustentar-se sozinho é o que diferencia o forte do consistente. Musashi também compreendia que a aparência engana. Por isso, não se impressionava com grandiosidade ou estética. Ele não buscava parecer forte, buscava ser eficaz. Em seu duelo contra Kojiro, usou uma espada de madeira. Ganhou não pela arma, mas pelo uso inteligente do contexto. Isso nos lembra que muitas das ferramentas que buscamos já estão ao nosso alcance. O diferencial está no modo como as usamos. Outro ponto de destaque é a relação com o fracasso. Para Musashi, errar não era o fim, era parte do caminho. O importante era não repetir o erro por cegueira. Errar com atenção é aprender. Insistir na ilusão é recusar-se a crescer. O verdadeiro aprendizado vem quando paramos de nos defender da verdade. E a verdade, muitas vezes, é desconfortável, mas libertadora.
Musashi não romantizava a vida. Sabia que o mundo é instável, que a perda é inevitável, que o controle é limitado. Mas isso não o tornava passivo. Tornava-o mais preciso. Quanto menos ilusão, mais eficácia. E talvez esse seja o segredo de sua longevidade filosófica. Ele ensinou a viver sem depender da estabilidade, sem exigir que tudo esteja perfeito para agir. Por fim, Musashi nos desafia a não desperdiçar o que temos de melhor. Em tempos onde muitos vivem no piloto automático, ele nos convida a viver com intenção, a escolher as batalhas com cuidado, a calar o barulho interno, a agir com propósito, a manter-se firme mesmo quando tudo à volta oscila. Seu legado é mais do que história, é orientação. E se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido o impacto de suas palavras. A próxima pergunta é: o que vai fazer com isso? Porque, como ele disse, é deplorável morrer com uma arma ainda embainhada. Não por medo, mas por não ter aprendido a usar. E sua arma é sua atenção, sua coragem, sua clareza, sua capacidade de decidir quem você quer ser. Mesmo que ninguém aplauda, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. A cada manhã você pisa no campo de batalha, invisível, silencioso, interno. E a sua vitória depende de uma escolha simples: lutar ou repetir, despertar ou seguir dormindo. Se esse vídeo te chamou a atenção e de algum modo fez você refletir sobre sua própria vida, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre ficar por dentro das grandes reflexões apresentadas aqui. O caminho está à sua frente, e a escolha é só sua.